Então entra o inusitado. Eu digo que às vezes me surpreendo com Jesus. Se ele fosse diretor de peça de teatro, até o Renato ia ficar assustado. Entra alguém no aposento, Saulo sente os passos. Quem era? Ananias. Mas é curioso isso, porque esse era o homem que motivou a viagem de Jerusalém para Damasco. Era esse homem que ele queria prender, e foi esse perseguido que Jesus mandou para curá-lo. É uma lição. É uma lição. Mas ela acontece na minha vida e na sua. Sabe quando você ouve a melhor crítica da sua encarnação na boca da sua sogra? A crítica mais sincera, a mais profunda, quando vem da pessoa que você menos gosta. E você, constrangido, é obrigado a concordar. É isso. Ananias entra e fala com naturalidade, porque nós espíritas, imaginamos que a fé será fortalecida se o Espírito aparecer aqui agora. Só que a prova da imortalidade vem através de sutilezas na nossa vida. Sutileza que, se você for muito grosseiro, você não percebe nenhuma delas. Ananias diz para ele: Saulo, o Senhor que te apareceu no deserto mandou-me restituir-te a visão. Precisa dizer algo mais? O perseguido curando o perseguidor e dizendo: eu estou confirmando a experiência que você viveu sozinho no deserto. É verdadeiro. É verdadeiro. Impõe as mãos e ele volta a enxergar. Isso é uma experiência. Isso você não transmite para ninguém. Isso você vive. Então nós perguntaríamos: se fosse hoje, como nós falaríamos de evangelho e de doutrina espírita para o mundo? Como? Curando as pessoas. Porque está todo mundo alucinado, porque existe uma ditadura mental e espiritual nesse mundo, que faz as pessoas acreditarem que elas morrem. Então nós só construímos relacionamentos superficiais. Sabe por quê? Porque eu não acredito que os meus relacionamentos vão durar para sempre. Se eu tenho a certeza que os meus relacionamentos vão durar para sempre, eu preciso mudar a minha maneira de relacionar. Afinal de contas, eu sempre vou encontrar essa pessoa. É para sempre. Então aqui começa a magna experiência do apóstolo dos gentios, e a experiência mais profunda, mais espiritual, mais religiosa de Paulo, o apóstolo dos gentios,
é a experiência da imortalidade da alma, que faz você rever toda a sua vida, todos os seus propósitos. Muda a maneira como você se movimenta no mundo, muda a maneira como você olha para as pessoas, como você saboreia as pessoas. Essa é a experiência fundamental. Sem ela, diria ele mais tarde, na carta aos Coríntios, a nossa fala é como um sino. Não toca, não sensibiliza ninguém. Não faz sentido. Após ser curado, Saulo, agora Paulo, tem um diálogo com Ananias. Porque Ananias o cura. Mas vocês acreditam que Ananias tem todas as respostas? Não. Deus nunca coloca todas as respostas em uma só pessoa. Deus sempre espalha as respostas da nossa vida, um pedacinho em cada pessoa. Então você tem que sair encontrando as pessoas para montar o quebra-cabeça da sua vida. Um tem uma pecinha, o outro tem outra, aquele tem outra, e você é obrigado a se relacionar e a extrair a pecinha. Ananias não tinha todas. Para falar a verdade, Ananias nem sabia o que seria dali para frente. Ele estava mais surpreso do que o próprio Paulo. Mas ele tinha uma religiosidade, uma espiritualidade que Paulo ainda não tinha. E quando Paulo compartilha com ele, com alguém, olha, eu estou pensando, agora que você me curou, voltar lá na sinagoga e eu vou dar uma coça em todo mundo. Vou falar a verdade. Eu já conheço a hipocrisia dele, já conheço o erro. Vou chegar lá e transformar a verdade num bastão para agredir. Então Ananias diz para ele: o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Tens muito boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Sua tarefa é semear. O que faz um homem quando recebe esses encargos? Antes de tudo, procura juntar as sementes no seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo. Porque nós nos preocupamos com o terreno que vai receber a semente, com o clima, com o adubo, com a resposta, mas não preocupamos com a semente, que é o que nos compete. Porque a partir do momento que eu lanço a semente, saiu da minha esfera de responsabilidade. O que mais chama atenção aqui, e que Paulo vai experimentar, e que é difícil de viver, um diálogo verdadeiramente fraterno, em que ele tem com Ananias, e Ananias reconhece qual é a tarefa dele. E mais, Ananias sabe que a tarefa dele, Ananias, não é a de Saulo. Agora Paulo. São tarefas diferentes. E no entanto, Ananias, pelo espírito da fraternidade e do amor, apoia a tarefa de Paulo. Eu pergunto, nós temos encontrado isso nos nossos relacionamentos espíritas?
essa sinceridade, essa compreensão da missão do outro, da tarefa do outro, que é diferente da minha? Valorizar a minha tarefa, mas valorizar a tarefa do outro? Dar ao outro recursos para que ele cumpra o que lhe incumbe nessa encarnação? Mesmo conhecedores da imortalidade da alma e da reencarnação, nós temos essa generosidade? Não, não temos. Porque a nossa espiritualidade e religiosidade ainda não é aquela dos cristãos primitivos. Ainda não é. Então, se você perguntar, o que há de mágico em Ananias? Sabe o que há de mágico em Ananias? Ele é capaz de ser humano. Ele é capaz de entender. Meu amigo, você tem a tarefa do semeador. Vamos ver aqui. Eu aconselho que você cuide da semente. Você precisa de semente. Aí, Paulo diz para ele, mas o que desejais dizer com isso? Quero dizer que um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que perlustra. Mas quem que é um ser humano de vida pura e reta na face da terra, a não ser o Cristo? Que está sempre pronto a plantar o bem e a justiça. Então nós estamos no outro grupo que eu vou dizer agora qual é. Mas aquele que já se enganou, ou que guarda alguma culpa, presente, somos nós, tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio, antes de ensinar. Testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar. Os que não forem integralmente puros ou nada sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. Contra os seus ensinos estão as suas próprias vidas. Além do mais, tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. Paulo, você está querendo ir lá brigar, bater, dizer verdades. Isso não é de Deus. Tudo que é de Deus pede paz e profunda compreensão. Imagina se Deus se deslocasse da sua posição de Criador para nos agredir. Para nos violentar com a verdade. Constrangendo-nos a ser bons. Imagine. Deus não faz isso. Ele permite que você tenha as suas experiências, que você faça as suas escolhas, que você teste o que funciona e o que não funciona, quem você é, quem você não é, o que funciona para você, o que não funciona, qual que é o seu caminho, qual não é. Ele deixa que você descubra, ele deixa até que você se equivoque, e aí então, repete para ele, quando haja sofrido mais, continuava o benfeitor e amigo sincero, terás apurado a compreensão dos homens e das coisas. Só a dor nos ensina a ser humanos.